te abençoe. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe Bíblia, abre ela aí comigo, rapidamente. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Enquanto você procura, eu já vou me ajeitando aqui também. Paulo, cadê o Paulo? Está aqui, Paulo. Como que é o refrão que nós cantamos, Paulo? Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Fica aí, Paulo, fica aí ainda, mas está escrito assim, ó, 24, verso 30, G. Nós vamos ler até o verso 32. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e só então o conheceram, e eles desapareceu-lhes. O verso 32, que é o base. E disseram um para o outro: rapaz, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Eu vou ler de novo, porque eu acho que você ainda não compreendeu. Meu irmão, meu querido, você sentiu o seu coração arder no meio do caminho, quando ele começou a abrir a boca? Era só o meu coração que ardia, ou o seu estava ardendo também? Lê comigo, igreja. 1, 2, 3. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Pastor Ricardo falou isso na vigília ontem, falou isso hoje no início do culto. De repente você não entende o significado do que foi cantado, mas de forma muito simplória eu vou te explicar. Quando você diz assim: eu não tenho outra coisa senão só um aleluia, a palavra aleluia significa lançar a coroa que temos aos pés do vencedor, aos pés de quem você considera mais honrado, de quem você considera maior. Agora que você está sabendo o que você está cantando, você consegue cantar de novo o refrão dessa música junto comigo? Porque é Ele que faz arder os nossos corações. Paulo, canta agora, Paulo, de novo. Então vou levanta a mão, ó. as minhas mãos e louvar. Louva. Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples. A coroa que eu tenho é muito simples, Jesus, mas recebe ela. De um coração cantando um aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia.
cantando aleluia. Tome seu assento lançando a tua coroa aos pés daquele que venceu, que vence, que nunca perdeu, aquele que é maior, que é melhor. É por esse caminho que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Nós vamos desembocar exatamente nesse conceito. Eu quero compartilhar com os irmãos. A minha intenção é de ser muito breve e objetivo. É sempre a minha intenção, às vezes eu não consigo. Mas Deus sabe o quanto eu desejo ser objetivo com os irmãos esta noite. Há alguns dias atrás, eu não sei se foi falado, acho que foi ministrado aqui, inclusive um dos nossos pastores ministrou uma mensagem, e ele passou por esse trecho, de forma a corroborar com o que ele dizia, mas assentado ali, me alimentando, me veio um start do Espírito Santo, no seguinte sentido: que efeito tem a minha presença na sua vida? Será que eu mexo com você ainda, rapaz? Quando eu abro a minha boca usando os meus filhos e os teus irmãos, os meus servos, você sente alguma coisa? Seu coração ainda arde? E aí eu me coloquei a pensar exatamente nisso. Que efeito sentimos nós em nossas vidas, no meio ambiente onde vivemos, ou então naquilo que fazemos? Que efeito tem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Que diferença faz? A pergunta para alguns pode ser: ela faz alguma diferença para você? A presença do Espírito Santo em sua vida ainda te faz tremer, ainda te faz arder, ainda te faz chorar, ainda faz você abrir a boca e gritar, ainda faz você se inclinar. Que efeito tem no seu caminhar a presença do Espírito Santo? Será que ela alcançou já o nível das suas decisões lá no seu trabalho? Ou você deixa o Espírito Santo de lado e usa só o que você aprendeu no seu curso técnico e na sua faculdade? Ou você só utiliza o que você aprendeu com o seu antecessor ou com aquele que te treinou lá no seu ambiente de serviço? O que é, ou qual é o tamanho, qual é o nível, em que ponto está a influência, os efeitos da presença do nosso Senhor em nossas vidas? E eu quero trilhar com os irmãos de forma muito rápida, a dizer-vos o seguinte: irmã Michele, quando Jesus vem, quando Ele chega, Daniel, tem que ter mudança, porque a presença de Jesus promove efeitos. Ela mexe, e ela mexe não só com pessoas, ela mexe com circunstâncias, ela mexe com situações, ela mexe com o ambiente. A presença de Jesus é gloriosa, a presença de Jesus é poderosa, é maravilhosa. Aproveito para abrir um parênteses e dizer: quem esteve na vigília ontem, diga para mim, faz ou não faz a diferença a presença do Pai na casa? Claudiomar, durante a semana, me perguntou: pastor, nossa intenção é terminar antes da meia-noite, mas eu queria me garantir e perguntar para o senhor: e se não der?
Eu disse a ele: querido, vigília é coisa de gente crente, e crente é alguém que agrada a Deus, e se agrada a Deus é bem provável que ele vai se manifestar, e se ele manifestar, ele faz o que ele quer, pelo tempo que ele quiser. Então fica tranquilo, e vamos orar e buscar a presença do Pai. Aí acabou 2 horas, mas eu por mim amanhecia, porque estava gostoso. E está gostoso hoje de novo. Eu sinto a presença dele aqui e ela mexe comigo, meu irmão. Eu sei que às vezes o fato de eu ser chorão te incomoda, mas por favor, tem paciência comigo. Eu estou na presença do Pai, e na presença dele eu me derreto feito manteiga. Bom, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos. Gi, me ajuda. No capítulo de número 4, no versículo de número 37. Nós vamos observar, doravante, como a presença do Senhor Deus, a presença do Senhor Jesus, ela causa efeitos, como ela é forte, como ela é impactante. E o primeiro item que eu quero chamar a vossa atenção é de que ela causa um efeito muito forte, convertedor, mudando inclusive o cenário, mudando inclusive o ambiente. Veja comigo, versículo 37 de Marcos capítulo 4. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia, e ele estava tranquilo na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, o senhor não está dando conta de que nós estamos morrendo, de que nós estamos perecendo? E ele despertando, aleluia, Jesus estava no cantinho dele. Aí de repente os discípulos vão lá e falam assim: ei mestre, acorda, vem para essa situação, vem para esse ambiente, vem para esse caos, porque nós não sabemos o que fazer. E olha que quem estava pedindo socorro era especialista em navegação, manjava no assunto, sabia pescar, sabia navegar. Mas mesmo com os seus ensinos, mesmo com o seu conhecimento, chega diante de um cenário, diante de uma situação que o vosso conhecimento é precário, é limitado, e então se recorre àquele que é o Senhor dos senhores. E aí chama Jesus e fala: ei mestre, acorda, porque nós não estamos dando conta, nós vamos morrer, a tempestade está instalada. Jesus levanta e diz: vento, aquieta, silêncio. Leia o texto. E repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E olha o que o vento fez, e o vento se aquietou. Ah, meu Deus, que coisa é esta, irmão? Presta bem atenção diante daquele que nós estamos nos colocando esta noite. Ontem ele iniciou um mover glorioso aqui. A presença dele transforma o ambiente. Eu inclusive pincelei alguma coisa. Eu disse aos irmãos que a presença do Senhor, ela é maravilhosa, a ponto de que quando ele se manifesta, junto com ele se manifesta a sua glória. E o ambiente de glória é um ambiente resultante de uma metamorfose. Eu usei essa linguagem porque foi assim que eu falei com Jesus. Que metamorfose é essa, pastor? É a metamorfose do ambiente de oração, aleluia, sendo transformado num ambiente de glória. Deixa eu explicar, vou traduzir por miúdos. Hoje, quando a gente está em meio à dificuldade, quando a gente está em meio a tempestade, o que a gente faz? A gente acha o quarto de oração, a gente acha o cantinho de oração, o lugar secreto. E com quem que a gente vai falar? Com quem que a gente vai falar? A gente vai falar com Jesus, a gente vai falar com o Pai. Você sabe o que foi que os discípulos fizeram? Uma oração. A diferença é que Jesus estava ali do ladinho deles, carne e osso. Então o que eles fizeram? Correram para o horto da oração. Vamos lá falar com Jesus. Chega em Jesus e fala: Jesus, socorre-nos, porque nós vamos perecer. E Jesus se levanta e muda o ambiente. Aleluia.
E o ambiente que era de tempestade agora passa a ser um ambiente de quê? Grande bonança. Ó, o mar ficou pianinho, o vento ficou quietinho. Por quê? Porque quem mandou foi Jesus de Nazaré. Foi o grandão da Galileia, como alguns pregadores dizem. Foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é melhor de tudo isso? Jesus está aqui essa noite. E se o seu ambiente é de tempestade, Ele está aqui para mudar esse ambiente em grande bonança. Vai para Marcos capítulo 5, versículo 38, Gi. Ele não muda só a tempestade em grande bonança. Ele mexe com umas coisas que para nós é muito dolorida. E eu já passei por isso. Coisa ruim, irmão, é o ambiente de luto. Coisa ruim é ser ferido por esse arguilhão. Ô coisa dolorosa. Oh, coisa angustiante, oh, coisa desesperadora, aperta a gente por dentro e você não tem palavras, Paulo, para explicar. Eu já contei para os irmãos, a minha angústia quando perdi meu filho foi tão grande que eu não conseguia falar. E a única coisa que eu fiz foi grudar no pescoço do pastor e chorar, porque me faltava palavras, porque o arguilhão da morte tinha me ferido. E é terrível isso. Eu sei bem como é essa dor, e eu sei que alguns aqui também conhecem essa dor. Ela não é fácil de suportar. Mas olha só o que está escrito ali. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Tem uma outra versão que diz assim: ele estava uma algazarra, estava tudo bagunçado, estava todo mundo desesperado lá dentro da casa. E entrando disse-lhes: por que vocês estão tão alvoroçados e estão chorando? A menina não está morta, mas está dormindo. Pode continuar, filha. E riam deles, e riram dele. Porém ele, tendo-os feito sair, presta atenção, querido, não ria do mestre. Ele não é menino. Sara riu e foi repreendida. Não ria do mestre, ele não é menino. Ele não é como nós. Nós não fazemos crescer um côvado, 1 centímetro, 1 milímetro que sequer da nossa estatura. Nós não podemos diminuir, nós não podemos alargar nem estreitar, nós não podemos mudar nada. E a nossa vida é como um sopro, é como uma planta que logo sai, seca e morre, murcha e não é mais nada. Isso somos nós. Nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Ele nunca perdeu, ele nunca falhou, ele fez todas as coisas. Ele é o verbo vivo do Senhor Deus aqui na minha e na sua vida. Então não ria dele, não duvide dele, não limite ele. Eu estava conversando com Jesus ontem na vigília. Eu estou para fazer uma viagem a trabalho. Eu estava me explicando para Jesus. Eu disse para ele: foi Jesus, o senhor sabe que me movimenta não é dinheiro. Eu não preciso nem dizer isso para o senhor conhece meu coração, mas de repente é necessário dizer, porque às vezes as trevas ficam achando que eu estou caindo para esse lado. Mas o que me movimenta, Senhor, é a tua palavra, é a tua vontade, é o teu querer. E eu estou indo para lá com uma necessidade, preciso alcançar essa necessidade. E aí eu comecei a falar com valores. Só que no meio da conversa eu lembrei do irmão Adilson. Eu lembrei do Adilson Peters. Você não conhece o irmão Adilson? Eu acho que eu já falei dele aqui. O Adilson era 100% surdo. Ele não ouvia nada. E ele orava intensamente pedindo para que Deus o curasse da sua surdez. E um dia ele fez uma oração tão quebrantada diante de Deus. E ele falou ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der pelo menos 50% da minha audição, eu já fico feliz demais. Irmãos, ele chegou na igreja. Isso foi lá no Jardim da Granja, a época que meu pai ainda era pastor da igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na rua Lince, caso você tiver dúvida. Irmão Adilson, alguns de vocês talvez já devam ter visto pelas ruas. Ele vende algodão doce.
E os jovens da igreja, inclusive, o imitavam, porque ele tinha meia audição, então a fala era um pouco diferenciada. Aonde é que eu quero chegar? O Adilson orou ao Senhor e disse: Deus, pelo menos 50%. Se o Senhor me der pelo menos 50%, eu vou ficar feliz, eu vou ficar radiante, eu vou me sentir realizado. Adivinha o que é que Deus fez, meus queridos? Deu exatamente os 50% que ele pediu. E ele chegou na igreja para testemunhar, feliz da vida, muito contente. E ele testemunhou e nós nos alegramos com ele. E depois que a igreja dá aquela acalmada, ele disse: só tem o seguinte, irmãos, eu nunca mais peço nada pela metade para o meu Deus. Eu nunca mais peço nada pela metade, porque se eu tivesse dito a ele 100%, ele teria me dado 100%. Ei, querido, querida, não peça nada pela metade. Não diminua a força do braço do seu Deus. Ele não é menino, ele não é criança, ele não é fraco, ele é forte, ele é poderoso, e ninguém pode com ele. Pode voltar o texto aí, Gi. Desculpa, isso não estava anotado, Gi, surgiu aqui. Porém, tendo-os feito sair, porque não estavam ali para ajudar, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Verso 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Verso 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que desse de comer. O verso 42, em algumas traduções, está escrito assim: e houve grande festa na casa. Não, eu sei, acho que deixa eu explicar melhor. O ambiente era de velório, era de luto, era de tristeza, era de dor, era de angústia. E de repente Jesus entra em cena. E quando ele entrou em cena, o ambiente que era de tristeza, de velório, de luto, de dor, agora é um ambiente de festa, de alvoroço, de alegria, de gente pulando e dando glória a Deus. Quando Jesus chega, ele mexe com o ambiente. Ele movimenta, ele mexe. Mas Jesus não só mexe com o ambiente, ele mexe também na vida das pessoas. Está vendo? Eu prometo para vocês que eu vou ser rápido, já foi 20 minutos. Ele mexe na vida das pessoas. Abre para mim, filha, Lucas capítulo 8, versículo 43. Aqui nós vamos encontrar uma narrativa bíblica que todos nós já ouvimos pregadores falarem, já ouvimos pregadores dissertarem, e é uma verdade. Eu só quero vos lembrar daquilo que vocês já conhecem. Trata-se de uma mulher que sofria de um mal chamado fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia contínua, e para o período daquela época, o momento em que ela vivia, aquela cultura, quando se entrava nesse momento, no ciclo menstrual feminino da mulher, isso é óbvio, né? Então ela ficava considerada como imunda, e ela não poderia estar habitando ali junto com os demais na sociedade. Como a hemorragia dela era contínua, então ela tinha que ficar afastada da sociedade. Ela ficava do lado de fora da sociedade. A cidade normalmente tinha os seus limites, então ela tinha que dar um jeito de se virar por lá. E a Bíblia diz que ela já estava nessa situação há um bocado de tempo. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, quanto tempo? Havia já 12 anos que ela estava sofrendo este mal. E ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, todos os seus bens, ela investiu, ela procurou recurso. E por que ela fez isso? Porque ela já estava desesperada, Xandão. Pensa você, não conseguir emprego, não conseguir trabalhar, não conseguir ficar em casa, não conseguir estar com a família. Ah, dia dos pais? Não pode, tem que ficar do lado de fora. Dia das mães? Não, também, tem que ficar para fora. Não pode fazer nada, não pode conviver. É como se fosse alguém esquecido, jogado às traças lá. Socialmente falando, esquecido. E por nenhum dos médicos em que ela gastou todo o seu bem, ela pôde ser curada. Chegando por detrás, aleluia, eu gosto dessas coisas, irmão, eu gosto dessas coisas. Eu fiz isso essa semana, oh glória a Jesus.
e chegando por detrás, quietinho, na moita, sem ser percebida. Ó, até porque o que estava em jogo era a vida. Não posso me relacionar, não posso estar no meio da sociedade. Se alguém me pega aqui, ó, estou morta. Então tem que ser quietinha, na miudinha, ninguém pode me ver. E aí ela chega e tocou na orla do vestido. Olha o tamanho da fé dessa mulher. E logo estancou o fluxo de sangue. E disse: Jesus, quem é que está me tocando? Quem me tocou? Só tem um problema com essa pergunta, Peterson. Estava lotado de gente em volta de Jesus. Uma coisa que Jesus sempre atraía, Peterson, era multidões. Sempre você vai encontrar na Bíblia que sempre havia multidões em volta de Jesus. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: ó Jesus, ó mestre, as multidões te apertam. Que pergunta maluca é essa? E lógico, elas estão te apertando e te pressionando. E dizes: quem é que te tocou? Que pergunta descabida, fora de contexto. E disse Jesus: alguém me tocou. Pedro não estava entendendo a linguagem de Jesus. Tem gente que não entende quando eu falo que eu cheguei quietinho aos pés do Senhor essa semana. Tem gente que eu estou falando aqui, tem gente que fala assim: o que ele está querendo dizer com isso? Sabe o que é? É chato fazer isso, mas hoje o Espírito Santo falou para mim: se dê detalhes, porque eu quero que pessoas entrem por esse caminho. Então eu vou te dizer: pela manhã a minha esposa sai para trabalhar, as minhas filhas vão para a escola, eu trabalho de madrugada, então eu levanto lá por 9, 9h30. Aí mais ou menos 9h30 da manhã eu levanto, tomo meu café. Mas eu não tomo sozinho, todo dia eu pego minha xícara de café e vou lá para a sala andar, aleluia. E eu falo assim: tudo bom, Jesus? Bom dia, vamos lá para mais uma batalha. Está servido do meu café, Jesus, aleluia. E eu até brinquei aqui ontem, e eu falo mesmo, eu não sei como tá, eu ainda não experimentei, mas eu tenho certeza que tá bom. Foi a Priscila que fez, Senhor Deus. E aí a gente começa a conversar. E eu já falei que o ambiente de glória é um ambiente metamorfósico. Diego, antes da xícara de café acabar, não dá tempo, Zé, não dá tempo. Eu sinto ele do meu lado. A glória é muito forte. Eu ponho a xícara de lado. E essa semana eu falei assim: não, Jesus, não. Tudo que eu quero, não me interprete mal, meu irmão, é ficar no teu pé. Eu quero lamber os teus pés como um cão que faz festa quando o dono chega. Eu estou sentindo o Senhor aqui. Me deixa só ficar nos teus pés para te adorar. Eu só quero fazer festa com a tua presença. É como se eu chegasse e o meu cachorro viesse fazer festa. Eu estou sentindo o Senhor, eu quero fazer festa. Quando eu me vi, eu já estava deitado no chão com o rosto voltado para o tapete e chorando, chorando. Vocês acham que eu estou chorando aqui porque você não viu eu chorar lá? Chorando, chorando, porque eu estava diante do meu mestre. Oh, glória a Jesus. Foi isso que essa mulher fez, movida por fé, movida por coragem, porque a fé te dá coragem, a fé te impulsiona. E ela chega, e Jesus diz o seguinte: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim, algumas traduções vão dizer virtude, essa está dizendo poder. Diego, você já sentiu o poder de Deus na sua vida, Diego? Quem já sentiu o poder de Deus na própria vida? Eu nunca experimentei uma substância química alucinógena, irmão, não tenho a menor curiosidade. E eu vou te dizer uma das razões principais. Não, eu não preciso.
aquilo que me satisfaz, aquilo que me preenche, eu já encontrei. Chama-se o poder do meu Senhor, o poder da presença do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele muda a vida das pessoas. Essa mulher curada como foi, agora ela está sendo reintegrada à sociedade. É um significado muito grande. Mas eu quero ainda adiantar, dentro deste exemplo, falar sobre os 10 leprosos. Lucas capítulo 17, no versículos do 12 ao 13, está escrito sobre essa narrativa também desses 10 homens, que de igual forma sofriam como aquela mulher sofria. Outra doença que afastava as pessoas do seio da sociedade era a lepra. Hoje, se eu não me engano, é hanseníase, né? Que é o câncer de pele, e ele é contagiante. E a pessoa que sofria dessa doença, nesse contexto bíblico em que estamos debruçados, ela tinha que ser apartada também do seio da sociedade, e ela ficava jogada. Eu já li um livro sobre esse assunto, sobre um leprosário que fala, se eu não me engano, né, pastor? Eu recorro, meu pastor, é benção. O leprosário, o lugar onde as pessoas são tratadas. E ali, é que você, irmão, a gente acaba não tendo noção, mas a lepra ela vai corroendo, e em muitos casos ficam aparente a carne, às vezes os ossos, a carne dentária fica exposta, é terrível. E cheira mal, porque apodrece. É terrível. E por isso esses homens estavam apartados do seio da sociedade. Veja comigo o texto. E entrando ele numa certa aldeia. Entrando ele quem? Jesus. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Por quê? Era uma regra. Quando o leproso se deparava com alguém que não era leproso, ele tinha que parar e levantar e dizer assim: leproso, leproso, para que a pessoa que não estivesse doente pudesse cortar o caminho, se desviar. Então eles fizeram isso e levantaram a voz dizendo: Jesus. Só que aqui tem um segredo. Aleluia. A gente grita assim, mas quando a gente está olhando para Jesus, a gente não grita, a gente não grita só para dizer que é leproso. A gente grita pedindo a Ele ajuda, socorro. A gente clama. Eu não sei se vocês viram. É Rafaela, Diego, a que estava aqui? Como é que é o nome da? É Rafaela, né? Ela disse assim: papai! Papai! Acho que é do Everson. A do Everson também dizia: papai, olha para mim, papai. Eu vou cantar, eu estou aqui, papai. Está vendo por que eu choro? Porque ontem foi exatamente essa oração que eu falei para Jesus. Falei: papai querido, porque é assim que a Estela me chama. Papai querido, olha para mim aqui. E eu estou indo para lá, mas eu não vou limitar o poder do seu braço. Só quero deixar claro para o Senhor que isso não me mexe, isso não me movimenta. Olha para mim, papai querido, não me perde da tua vida, pelo amor do teu nome. Foi o que esses 10 leprosos fizeram. Eles se depararam com alguém que não estava doente, não estava cometido de lepra. Só que este alguém não era alguém comum, não era alguém qualquer, era simplesmente Jesus de Nazaré. Eles observando, e então aproveitaram a oportunidade. Quando eles se deparam com Jesus, eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha o que aconteceu no verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Ficaram limpos, Xandão. Xandão, ficar limpo nesse meio significa poder voltar a trabalhar. Significa poder abraçar os filhos de novo. Significa poder estar junto com a esposa. Significa poder ir e vir tranquilo. Significa poder entrar lá na barraca da feira e fazer compra. Significa nos nossos dias ir ao shopping. Significa ir no supermercado. Significa ir à padaria. Significa muita coisa, irmão. Eu não sei se você consegue ver. Não é só a
cura da doença, mas tem muita coisa. Por quê? Porque Deus, Ele muda a vida das pessoas. Mas Ele não só muda a vida, Ele muda a história delas também. Jesus, 38. Abre comigo, João capítulo 9, Gi, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos pular lá para o 8, tá bom? Só 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vai para o 8 agora, Gi. E então os vizinhos... Não, fui para o 8, Gi. E eu acho que eu errei. Volta então para o 1, Gi. Volta para o 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. 2. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6. E tendo dito isso, explicou, deu uma aula para os discípulos a respeito da pergunta que eles fizeram. E tendo dito isso, cuspiu no chão, fez ali um lodo e untou, ungiu, passou assim, rebocou ali o olho do cego, os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Não é qualquer tanque, não é qualquer pessoa que está te mandando. Foi, pois, e lavou-se. E o que aconteceu? Voltou vendo. Pastor, mais uma cura? Não, Deus estava mudando a história desse homem. Deus estava mexendo no passado desse homem. Eu não sei se vocês conseguem ver. Agora sim, agora sim o verso 8. Olha comigo o texto. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: peraí, não é este aquele que estava sentado e que mendigava? Verso 9. Uns diziam: é este sim. E os outros diziam: não, parece com ele, mas não é não. Mas ele mesmo dizia: ei, é claro que sou eu. Aleluia. Bom, Sebastião, eu fico me perguntando o seguinte: depois disso, o que eles perguntaram, será para ele? Mas o que aconteceu com você, rapaz? Ele falou: olha, foi um tal de Jesus de Nazaré que me curou. Mas ele não só me curou, isso que vocês estão dizendo, que eu mendigava, que eu ficava à beira do caminho, porque eu era cego desde que eu nasci, isso aí é coisa que ficou no passado. Mas ele já mudou meu passado. Daqui para frente agora eu enxergo e eu vou trabalhar. Sai que agora eu sirvo a ele. Jesus mexe com o passado. E se eu perguntar, que eu tenho certeza que tem gente que está no nosso meio, que o passado foi transformado, que o passado foi apagado, foi lançado no mar do esquecimento, porque ele mexe. E eu vou acelerar. Eu teria mais um aqui, poderia falar, por exemplo, do paralítico lá do tanque de Betesda, daquele que precisou de alguém para empurrar, mas ninguém empurrava, e Jesus chegou e faz o quê? Muda também a história de vida daquele homem. Mas deixa eu seguir por causa do horário. Veja só, Jesus não só altera, ele não só causa efeitos no passado da pessoa, mas ele também mexe com o futuro delas. Ele mexe na vida delas, ele mexe no passado delas, e ele mexe também no futuro delas. Veja comigo, Lucas, capítulo de número 7. Vamos lá no capítulo 7 de Lucas, no versículo de número 11. Olha o que está escrito neste texto. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Está chegando lá na cidade chamada Naim lá. Foi lá fazer uma visita para os irmãos de lá. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Olha nós falando de defunto de novo. Filho único. Aqui tem um contexto diferente. Filho único de uma mãe que ela ainda era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Segura aí, Gi. Quando a gente lê esse texto, de novo, a gente precisa olhar para o contexto cultural em que a coisa está acontecendo. Nós estamos falando de uma época em que mulher não tinha liberdade de trabalhar para se sustentar. Elas não tinham acesso como é hoje, nos nossos dias, como é aqui na nossa cultura. Então, para ela, mulher viúva, já não tinha marido mais.
Já não tinha quem pudesse ali fazer essa parte de sustentá-la, inclusive. E a esperança dela, o futuro dela, era aquele filho. Então, o fato de o filho, que era o único filho que ela tinha, sendo ela já viúva, também ter morrido, significava que agora ela estava jogada também à sorte. Ela estava agora sem saber, sem rumo. Ela estava literalmente com o futuro dela comprometido. Eu acredito que andava amargurada não somente pela dor da perca do filho, mas também se perguntando: e agora? E agora o que há de ser de mim? Como é que vai ser de mim? Meu Deus, e agora? E agora? Para quem que eu vou recorrer? Com quem que eu vou falar? Meu marido morreu, meu único filho, que era a minha única esperança, também morreu. Ai, que dor por perder meu filho. E agora o que vai acontecer comigo? Ela estava preocupada, ela estava ferida pelo momento, mas também com certeza preocupada com o futuro. Mas olha o que acontece no versículo seguinte: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: ei, mulher, não chores. E eu ouvi uma vez isso e eu concordo. Ele é o único que pode usar essa frase: não chores. Nenhum de nós podemos, porque nenhum de nós temos poder de mudar uma situação como essa, mas Ele tem, Jesus tem. E chegando-se, olha o que Ele fez: tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que era defunto assentou-se e começou a falar. Eu fico imaginando a cena, a cara da mulher. Eu acho que o rapaz deve ter despertado como se estivesse dormindo, não entendendo nada. O que vocês estão chorando? O que vocês estão fazendo? Mas a mulher deve ter pulado dessa altura de alegria. Ela deve ter pulado em Jesus, deve ter abraçado Jesus. Irmão, mas se fosse eu, teria feito isso e muito mais. Eu teria feito um baita de uma festa. Jesus, obrigado, porque agora o Senhor trouxe as minhas esperanças novamente em relação ao meu futuro. O meu futuro que agora era incerto, mas a partir desse momento eu estou de novo vivificada em esperança. Eu tenho agora uma perspectiva, eu tenho agora uma luz no fim do túnel, eu tenho um horizonte para olhar. Jesus não só muda o futuro, não só mexe com o futuro, Ele mexe com a condição espiritual, Ele liberta pessoas, Ele mexe no mundo sentimental, Ele gera perdão nas pessoas, pode tirar agir. Ele mexe no fracasso das pessoas, na falha das pessoas, quando elas erram e elas são sentenciadas, Ele mexe com isso também. Ele muda a sentença. Essa parte era para eu só comentar, mas deixa eu frisar isso aqui. Ele muda a sentença. Eu não sei, aleluia, é para alguém. Ele muda a sentença. Ele muda, não, ele muda. O que o médico falou? Fica tranquilo, ele muda a sentença, ele muda. O que o juiz falou a respeito da sua causa lá? Fica sossegado, ele muda a sentença, viu? Ele muda. Deixa eu melhorar para você crer um pouquinho mais. Existe uma narrativa dentro da palavra de Deus, na Bíblia, que uma mulher foi trazida para ser apedrejada. E aí todo mundo pegou as pedras, os santarrões pegaram as pedras e vamos apedrejar. E aí Jesus aparece na cena. Jesus chega. E aí quando Jesus chega, Ele olha e fala assim: ei, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que aconteceu? Os santarrões foi tudo largando as pedras e foi saindo, porque todo mundo peca, todo mundo erra, né? Aí foram saindo. E aí Ele olha para a mulher e diz: ei, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Aí ela levanta os olhos: eu não sei para onde eles foram, eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo. Aí ele falou assim: ei, também não eu te condeno, eu também não vou te condenar. Levanta, vai e não peques mais. Segundo a lei ela tinha que ter sido apedrejada, mas segundo a lei dos céus não, porque Ele é a ressurreição e vida. Bendito é o teu nome, Jesus. Aonde Ele chega, Ele promove, Ele mexe com as nossas convicções, Ele mexe com aquilo que a gente acha certo, Ele mexe com a gente. Mas eu quero caminhar para o final. E agora é de verdade mesmo. Ele mexe, eu falei que Ele mexe na vida das pessoas, mas Ele mexe
nas pessoas. Aqui, ó, aqui dentro. Ele mexe aqui dentro. Aí eu quero voltar lá para o texto inicial que a gente leu. Põe de novo aí, Gi. Você lembra, Gi? 24 de Lucas, verso 30 e 32. Ele faz uns negócios dentro da gente. E não é mal-estar, não. Fica tranquilo, esse meu ver que acontece dentro de nós é o mover do Espírito Santo. E eu estava ali orando com os meus pensamentos, e o pastor Ricardo falou na abertura, que o Espírito Santo aqueça o vosso coração. E o Paulo, quando veio ministrar, que o Espírito Santo aqueça o vosso coração. E eu falei para Jesus, foi a segunda vez, aí ele falou, e a terceira vai ser você. Que eles sintam o esquentar do meu Espírito Santo no coração deles. E aconteceu que eles, estando à mesa, tomou o pão. A hora que ele tomou o pão e ele partiu, e ele entregou, olha o verso 31, abriram-se os olhos deles e conheceram, e ele desapareceu, irmã. Veja, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abria as escrituras. Eles estavam os dois caminhando a caminho de Emaús. Jesus não estava na situação, mas de repente Jesus chega, e quando Jesus chega e começa a conversar com eles, e quando o ambiente de Jesus, quando Jesus aparece no ambiente, o que eu falei? Ele muda o ambiente, mas ele não só muda o ambiente, ele também muda o coração das pessoas, ele muda o interior das pessoas, ele mexe dentro da gente. E quando Jesus chega e começa a andar com eles, conversar com eles, a falar com eles sobre a palavra de Deus, diz eles, o nosso coração começou a arder, ardia. Deixa eu perguntar, você sente esse fogo do Espírito Santo sobre o seu coração? Você sente esse fogo dentro de você? Ai, como é gostoso esse fogo, como é bom sentir essa presença. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero finalizar com Lucas capítulo 7, versículo 36. Põe aí para mim, Gi. E para nós parecer que realmente eu vou acabar, fica de pé, que daí vocês me ajudam. Eu fico vendo vocês de pé, aí vocês ficam cansados. Eu falo, ô Jesus, deixa eu terminar. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, na casa dele, sentou com eles na mesa. E eis que uma mulher, na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava por lá, na casa daquele fariseu, pegou o seu vaso de alabastro, com um unguento, perfume caríssimo, e estando por detrás, presta atenção, irmão, quietinha, sem fazer alarde, veio ali quietinha, sorrasteira, entrou, chegou aos seus pés e começou a chorar. Por que eu sou chorão? Começou a regar os pés do Senhor com as suas próprias lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava os pés do Senhor Jesus e os ungia com aquele unguento. Se eu pegasse só esse versículo, meus queridos, só esse versículo já bastava para falar tudo. Mas é que o Espírito Santo sabe muito mais do que eu. Então ele sabe que de repente você está precisando de uma intervenção da presença dele no ambiente, ou na sua vida, ou no seu passado, ou no seu futuro. Eu não sei, então eu só retransmito, eu só repasso. Mas uma coisa é certa, que precisa ser dita. Nós precisamos, queridos irmãos, nos achegarmos diante do Pai. Nós precisamos viver no santuário. Nós precisamos ser quem somos no santuário.
Deixa eu esclarecer melhor. Você é o santuário. Eu sou o santuário. Já foi dito ontem, está sendo dito hoje de novo. O lugar de habitação deste Jesus que nós ministramos durante toda essa noite. Aumenta o volume, filho. O lugar de habitação chama-se eu. Eu sou o santuário do Altíssimo. Aqui, olha, Ele habita em mim. Ele caminha comigo. Só que essa verdade precisa ser mais, ela precisa avançar no nível da consciência e do conhecimento. Ela precisa chegar ao nível de uma realidade transformadora nas nossas vidas. Não é possível, depois de uma palavra como essa, você não mudar o seu comportamento. Nós acabamos de ver que aonde Jesus chega, a sua presença causa efeitos, tanto no ambiente, quanto no futuro, quanto no passado, quanto na vida das pessoas. Mas elas não se limitam à presença de Deus. Os efeitos dessa presença não se limitam somente a isso. Eu diria que não é nem a questão de limite. A maior intenção de Deus nos seus efeitos com a sua presença é justamente nos atrair para ela. Há um tempo, e esse tempo chegou, de estarmos diante do nosso Deus por causa dele, com franqueza de coração, com sinceridade, humilhados da presença dele, como esta mulher que nem devia estar onde estava. Quando você lê ali pecadora, os teólogos afirmam, e com razão, de que se tratava de uma mulher que se prostituía. E o fato dela estar com aquele unguento, com aquele vaso, com aquele perfume ali dentro, indicava que as mulheres daquela cultura recebiam aquilo para utilizar aquele perfume na noite de núpcias. Mas ela era uma mulher da vida, e ela não tinha com quem usar o seu perfume, reservado para o momento do ápice de uma união. Então, quando ela chega diante de Jesus, mesmo sendo pecadora, mesmo não merecendo, mesmo não podendo, quando ela chega quietinha e começa a chorar, e esse choro, irmão, é exatamente desse sentimento que eu estou dizendo. Ela estava chorando, falou: meu Deus, eu não podia nem estar aqui, eu não devia nem estar aqui, eu nem mereço estar aqui, mas olha que honra que eu tenho, eu estou diante de Jesus, o Nazareno. E chorando, e ali enxugando com os seus cabelos. E ela aproveitou a ocasião e derramou nos pés do Senhor o que ela tinha de melhor, o que ela tinha reservado de mais especial na sua vida. Ela derrama diante dos pés do Senhor. Nós precisamos ser atraídos pela presença de Deus, meus queridos. Eu perguntei ao Senhor Jesus, irmão, quando eu falo assim, é de verdade, eu falo desse jeito. Eu falei: tá bom, Jesus, mas qual o objetivo dessa palavra toda? Filhos, o objetivo do Senhor é o seguinte, porque eu questionei, eu até anotei aqui, ó. Tá bom, Jesus, mas como que a gente ensina alguém a se humilhar diante do Senhor? Como que ensina, pastor? Como que a gente fala, a gente expressa, mas como, Claudemar, que a gente ensina? Isso é uma coisa que está dentro da vida da pessoa, dentro do coração da pessoa. E o único que pode te convencer, te encaminhar para isso, chama-se Espírito Santo. Aí eu coloquei assim, ó: não dá para ensinar você, porque só se humilha diante de Deus aqueles que foram atraídos pela beleza da sua santidade. Eu não estou inventando. Isaías, quando olhou e viu o trono, o que ele fez? O que ele fez? Diga para mim, irmão, você sabe o que ele fez? Ele grita: ai de mim!
quando a gente se depara com a grandeza desse Deus, com a magnitude desse Deus, com a beleza dele, com a santidade dele, com a glória dele, quando a gente está de cara com isso, imediatamente a gente vê o quanto somos nada. Nada vezes nada. E o único lugar que nos resta ocupar é o lugar que aquela mulher ocupou, aos pés do Senhor Jesus. Gleides, e eu quero te conceder uma oportunidade, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou nem fazer o apelo. O pastor, a Gleides vai louvar ao Senhor com um cântico. E aí depois o senhor deixa ser usado pelo Espírito Santo, ou o pastor Juliano, quem o senhor indicar. E esse cântico é uma oportunidade, é uma oração. Eu vou só fazer, eu não vou fazer a parte final, eu vou fazer até aqui. E o encerramento da parte final minha aqui é esse louvor. E alguém vai vir aqui depois. Jesus vai, através desse cântico, dizer para você a oportunidade que você está tendo. E aí é com você. Eu preguei, eu falei, e eu gosto dessa presença, eu conheço ela, e eu estou vivendo nela. E eu vou falar um negócio para você. Vem também, porque essa presença é gloriosa, essa presença é maravilhosa. Enquanto a gente louva, enquanto a Gleides canta, reflete aí. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade.